Olá, vamos continuar falando de gestão de vendas e atendimento a clientes agora na aula 2. Qual o conteúdo para essa aula de agora? Nós vamos falar de caracterização do cliente, avaliação do cliente, quais são suas necessidades e suas expectativas, e a partir desse momento nós começamos a sair de o que é uma pesquisa de mercado e passamos para o entendimento profundo do que seria o cliente e de como ele pensa. Primeiro, nós precisamos entender 3 elementos que compõem a caracterização do meu cliente. Então, o meu cliente ele pode ter um elemento chamado de o primeiro elemento subjetivo. Um cliente como elemento subjetivo, ele é uma pessoa física ou jurídica. Independente da sua caracterização, ele vai ser a pessoa ou a organização jurídica que vai comprar o meu produto. Segundo elemento. O segundo elemento é o elemento objetivo, é a aquisição do produto ou serviço. Então, eu posso analisar o meu cliente pelo elemento objetivo de quê? Compra de produto ou serviço. Quem foi que comprou o meu produto ou serviço? E o terceiro elemento é o elemento que chamamos de teleológico. Esse elemento teleológico, ele é a finalidade pretendida com a aquisição do produto ou serviço, que é destacado pela expressão do destinatário final. Então, para que o meu cliente comprou o meu produto? Se ele comprou um carro, ele comprou porque ele tem um desejo naquele momento de ter aquele bem material, ou ele comprou um carro porque ele precisa do carro para trabalhar, para levar um filho na escola. Então, nesse momento, você precisa entender que o cliente é caracterizado principalmente nesses 3 principais elementos. Eu sei, então, que os desejos dos meus consumidores precisam ser atendidos. Lembra, no último elemento do slide anterior, que o meu cliente ele é caracterizado pelo motivo pelo qual ele quer comprar aquele produto. E nisso aqui, tenho que entender principalmente a natureza humana. O que é um comportamento, como ele se coloca e por quê, qual é a natureza das minhas relações com aquela pessoa. Eu sei, por exemplo, que o comportamento frente às circunstâncias e a marketing compete fornecer informações de referência de consumo. Isso aqui está bem relacionado com a minha pesquisa de mercado. Se eu tenho uma pesquisa de mercado, é para entender referências de consumo. Eu sei, a partir de uma pesquisa de mercado, por exemplo, que em determinado bairro não há mercado para um produto muito caro, por exemplo. Ou no meu sanduíche, que eu determinei que ele tem alta qualidade e eu quero cobrar R$50 por aquele sanduíche, as pessoas não vão comprar naquele determinado estado do país, por exemplo. Então, essas referências de consumo vão fazer com que eu possa ajustar as estratégias da minha empresa. Se eu sei que tem mercado, eu ajusto estratégias para que eu possa vender. Se eu sei que o mercado não está tão interessado, eu já não tento entrar naquele mercado, eu vou com um pouco mais de cautela. A partir, então, das necessidades e expectativas do meu cliente, há uma teoria que é considerada AIDA, que fala do interesse e do desejo a partir da ação de quem? Do meu cliente. A AIDA diz o que pra gente? Que, primeiro, eu tenho que entender a atenção daquele cliente. Imagine quantas vezes você não foi ao mercado, ao supermercado, e tinha um stand de degustação de algum produto. Aquilo ali é uma estratégia de marketing para que você esteja atento ao produto. Se você nunca comeu aquele produto, se você nunca consumiu aquele refrigerante, aquela bebida ou aquela massa de alguma produção específica, a atenção sua é chamada a partir da experimentação, por exemplo. A partir da atenção, eu posso chamar o interesse do meu consumidor. Então, se é uma degustação de bebida, por exemplo, de um refrigerante novo, de um suco novo, eu sei que chamo a atenção do meu cliente a partir do momento que eu mostro para ele que existe degustação. Ele vai se tornar interessado a partir do momento que eu mostro para ele que aquilo existe e nesse interim, nesse ambiente, eu consigo criar um desejo. Ele viu, ele se interessou e agora ele desejou levar para casa dele aquele suco que você mostrou.
Nisso tudo, então, esse levar para a casa dele é o que a gente chama de ação. Essa ação, ela vai ser a compra. A compra e, posteriormente, ele gostando realmente, se tornando consumidor assíduo, ele pode fazer o marketing para as pessoas conhecidas. E aí, se as outras pessoas tiverem atenção ao que ele vai falar, podem mostrar interesse e desejo, e aí, por fim, eles podem procurar o mesmo supermercado para fazer a aquisição daquele produto. Quando eu falo, então, de tipos psicológicos de clientes, lembra que a gente acabou de falar sobre natureza humana das relações com os clientes? Eu preciso entender que o meu cliente é um ser humano. E um ser humano tem elementos psicológicos. Esses elementos psicológicos vão depender de qual é a relação daquela pessoa com a sociedade. Então vamos ver alguns deles. Clientes conservadores e introvertidos. Quais são as características desse cliente? É pessoa de mente muito fechada que tende a evitar inovações. Talvez, se você mostrar para essa pessoa conservadora um sanduíche, por exemplo, que não tem hambúrguer, talvez ele seja mente fechada, não goste de inovação, então ele não queira nem experimentar num primeiro momento aquele seu novo sanduíche. Eu posso falar que eles são conservadores ao extremo, evitam situações arriscadas, então quando tem o lançamento de um produto muito inovador no mercado, imagine quando surgiu o celular. O celular ele era muito diferente da comunicação que existia antes. Nós tínhamos um ambiente que as pessoas precisavam ligar num telefone fixo para conversar com os outros e surgiu um telefone que eu podia carregar no bolso. Se é um cliente, se foi na época um cliente conservador, eles provavelmente evitariam situações arriscadas, porque esse produto em específico, além de ser inovador, era muito custoso, né? O preço era muito alto num primeiro momento. Então, seguem a experiência de outras pessoas, têm características que podem ser mais pessimistas, perguntam sempre o que pode acontecer se não der certo. O que pode acontecer se eu não gostar desse sanduíche sem carne? O que pode acontecer se eu não gostar desse novo produto que chama celular, por exemplo? Então esse é um cliente conservador, geralmente introvertido. E o segundo tipo psicológico de cliente, então, é o cliente que procura aceitação social e prestígio a partir da compra. Esse cliente, ele está entre os clientes que são dinâmicos e conservadores, já vamos ver o que são os dinâmicos, com vários graus característicos entre esses dois. E eles demonstram uma motivação equilibrada, olham e analisam a empresa e procuram se satisfazer com ela. Esse cliente aqui, com aceitação social e prestígio como objetivos, ele tem uma possibilidade maior, por exemplo, de aceitar produtos inovadores. Eles querem também, ao mesmo tempo, um ambiente para evitar situações mais difíceis. Ele não se nega, mas ele analisa e passa a considerar um produto novo ou um produto com características diferentes do que ele está acostumado. Por fim, nós temos os clientes dinâmicos e extrovertidos. Esses são o nosso último tipo de clientes. A partir dos tipos psicológicos deles, eles são pessoas de orientação positiva, ao contrário dos outros dois, e muito mais realista. Eles têm suas experiências numa mente mais positiva e extrovertida, como diz o seu nome, refletem sucesso, conquista, realizações e, principalmente, não se deixam empurrar com facilidades, por exemplo, e resistem às insistências de alguma força que possa estar sendo feita da parte do vendedor para a negociação, para que ela aconteça. Esse tipo de cliente, então, sendo ele dinâmico, ele se põe mais aberto a novos produtos. Esse cliente aqui, não só experimentar, ele tem a tendência a consumir aquele novo sanduíche que nós queremos colocar no mercado. Ele tem uma ideia diferente, ou pode ter sido, na época da criação dos celulares, que é o nosso exemplo, uma pessoa muito mais aberta a consumir aquele tipo de produto. Então imagine até que ponto nós chegamos aqui. Nós conversamos sobre quais são os clientes, como é a natureza humana deles e os aspectos psicológicos que modificam o seu comportamento. Então, se quando você colocar em prática uma pesquisa de mercado para entender o seu cliente e descobrir que ele é conservador, esse cliente conservador, você pode criar uma estratégia de vendas diferente para ele. Você pode colocar em prática
outros aspectos que não estão sendo vistos pelas empresas da concorrência, por exemplo, para conseguir chamar a atenção daquele cliente. Uma vez que você chamou a atenção dele, assim você pode transformar aquilo em um consumo, em uma ação efetiva, lembrando lá do AIDA que a gente estudou. Aqui a gente finaliza o estudo sobre os aspectos psicológicos do cliente e nós nos vemos no próximo momento.